Nesse vídeo serão abordados tópicos dos capítulos 6 e 7 do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Bora lá ver esses tópicos e dar uma refletida junto com o autor? Para começar, eu acho interessante citar a situação, a ocorrência de eventos improváveis ao nosso redor e a nossa postura frente a isso. Então, por exemplo, vamos supor que você vê no noticiário que recentemente ocorreu um acidente de avião. A cena, o contexto e a energia, né, a sensação ruim que fica ao ver uma notícia dessas causa um impacto na nossa mente e a gente fica predisposto, por exemplo, na situação de viajar com recorrência ou, de repente, na primeira viagem de avião, sentir esse receio e relembrar dessas situações, das imagens que muitas vezes podem aparecer nos noticiários de situações como essa. Só que, se a gente for pensar e avaliar os riscos de uma maneira geral na nossa vida, uma das informações, por exemplo, que a gente tem disponível é que um acidente de carro é muito mais provável do que um acidente de avião. Então, o esforço ou a mentalização e medidas a serem tomadas frente a um versus outro, ou seja, carro versus avião, indicam que é melhor a gente tomar precauções e evitar com uma maior intensidade nos cercar de elementos que reduzam o risco frente a carro, que a gente tem um contato inclusive maior frente ao de avião, mas essa nuance de fenômenos improváveis ocorrendo ao nosso redor pode causar um impacto no sentido de que nós não priorizemos o que realmente precisa ser priorizado. Então, a gente pode, por exemplo, tomar uma decisão drástica de falar, olha, eu nunca vou viajar de avião, sendo que ser, de certa forma, contraditório, falar, de carro tá tranquilo, de carro eu vou andar, de avião não, sendo que é comprovado, então, ao longo de décadas e décadas da humanidade que é mais fácil uma ocorrência, então, no trânsito. E esse esforço, essa precaução acerca do avião poderia ser redirecionada para uma situação mais provável, então, buscando, por exemplo, um carro mais seguro, nuances para minimizar o efeito e o risco em uma situação que de fato o risco é maior. Um segundo tópico que o autor destaca é causalidade. Muitas das vezes a gente pensa de forma causal e por muitas das vezes essa abordagem não é tão propícia. Então, para exemplificar e tornar a situação mais concreta, a gente tem uma expectativa de que quanto maior o número de filhos, maior seja a renda, pelo menos no geral, e as coisas se conversam no sentido de que para manter uma família maior, com condições confortáveis, saudáveis e tudo mais, é esperado que quanto maior a quantidade de filhos, maior seja a renda. Então, se a gente não observar isso, pelo menos era esperado um ponto de vista lógico esse fenômeno. Só que essas duas informações, quantidade de filhos e renda mensal, existe uma causa direta ali, né? Então, reformulando a pergunta ou tornando a pergunta mais concreta. Será que se a gente, a humanidade, um ser humano, qualquer, ter mais filhos, isso vai implicar que a renda mensal dele vai ser maior? Não, obviamente não. E essa nuance, então, de estabelecer
uma relação causal entre duas informações, requer um certo cuidado, e a gente tem uma tendência, muitas das vezes, de procurar essas relações causais nas coisas. Então, um dado fenômeno aconteceu e a gente procura, opa, mas por que aquilo aconteceu? O que causou aquilo? Só que muitas das vezes, os fenômenos que nos cercam são complexos, tem mais de uma motivação, vários efeitos, influências que não são controláveis. Tem a questão da aleatoriedade, então todos esses elementos se interagem, se combinam para produzir uma situação que a gente observa, uma consequência de certa maneira. E então definir esse tipo de relação direta, de causalidade, é uma dificuldade, uma ideia que é difícil alcançar mesmo, e o autor destaca isso como um ponto importante. E ele reconhece que a gente tem uma tendência de pensar assim, tanto que ele considerou como interessante a dinâmica de representação da nossa forma de pensar em dois sistemas, porém ele destaca que a gente tem que ter cautela frente a essa causalidade, porque ficar procurando motivadores, causas para situações, pode nos induzir a vieses e percepções que são furadas. E aí ele deixa mais concreto uma situação que é interessante de se ressaltar, que é o custo-benefício de decisões mais rápidas, decisões com menos reflexão. E obviamente, quando a gente corre um risco pequeno ou tem uma perda pequena ao tomar uma decisão errada, ou a gente não tem muito tempo disponível, né? São situações que fazem com que seja vantajoso a gente tomar a decisão de uma maneira mais rápida, e também o benefício de eu simplificar o meu processo de decisão e obter um resultado bom versus o ruim. Então, de repente, o pensamento mais rápido pode me poupar um certo esforço, um certo desgaste, e esse desgaste vale, né, o resultado com, digamos, alta probabilidade de sucesso, mesmo com um esforço menor, vale esse posicionamento mais prático, mais direto. Então, eu falei muitas vezes, inclusive nos vídeos anteriores, sobre essa história de pensar em vieses, como o que eu acabei de comentar, e ter cautela frente a eles no processo de decisão. Mas eu acho que é interessante também reforçar, como o autor reforça, esse lado de que a gente realmente tem que ponderar as situações e usar todo esse arcabouço e essa cautela quando realmente for válido e tiver muita coisa em jogo. Conforme o nível de impacto dessa escolha na nossa vida se reduza, eu acho que ao mesmo tempo aumenta, então, a probabilidade de vantagem de você usar uma abordagem mais prática, uma abordagem mais direta e não gastar muita energia, por exemplo. Então, é uma coisa que precisa de equilíbrio. Passando então para um outro viés destacado pelo autor, nós temos o viés de confirmação. E o que seria isso? A partir do momento que a gente toma uma decisão e começa a seguir com aquela linha, a gente tem uma tendência de, para não contradizer os nossos próprios princípios ou a nossa própria decisão anterior, de falar ou crer
que a decisão tomada foi a mais acertada e procurar elementos para corroborar com essa história. Então, tomei essa postura e a partir dali eu vou defender ela com unhas e dentes, porque caso eu mude de ideia, isso traz uma noção de que, opa, estou sendo contraditório, porque eu pensei naquele primeiro momento que era uma boa escolha e agora eu não penso. Faz sentido. Só que a gente tem que ter uma postura de imparcialidade para de fato observar, por mais difícil e duro que seja, se a gente já investiu capital numa determinada situação, ou muito esforço, muito tempo numa prática. Por mais que seja doloroso a gente afirmar, opa, foi uma decisão errada, tem brechas, tem situações aqui que me indicam que é melhor eu parar essa atividade e aceitar que eu me equivoquei, que eu cometi um erro de julgamento, um erro de escolha no passado, é uma situação que por vezes pode ser a ideal, mas de fato a coragem para fazer isso e o reconhecimento do erro, do mau julgamento no passado, por vezes de fato é muito difícil, mas o autor enfatiza e destaca que esse é um viés que costuma em certas situações nos pegar e a gente tem essa predisposição para reafirmar histórias com base, digamos assim, na defesa do nosso posicionamento. Então é interessante saber desse alerta para não cometer esse viés e continuar, digamos, desempenhando uma atividade que, no fundo, no momento presente, você não considera relevante ou não concorda e a continua apenas por essa ideia de se contradizer. Então a gente evolui, a gente melhora a nossa mentalidade. Um outro tópico muito associado também ao viés de confirmação é o efeito halo, que é aquele famoso: ou a gente gosta de tudo que relacionado a uma pessoa ou desgosta de tudo. Então é um viés também que a gente tem uma tendência de, por experiências anteriores, convivência, percepções, já pré-julgar uma ação, uma postura, uma escolha de uma pessoa, por exemplo, ou pré-julgar uma situação com base em um histórico. Então, falei no começo que ele é associado ao viés de confirmação, na minha visão, justamente porque a gente tem a tendência de, nesse caso da pessoa, por exemplo, estar reforçando uma história. Se, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fala, não vou com a cara de fulano, então eu tenho uma tendência de esperar coisas ruins daquela pessoa, percepções, posturas, e essa predisposição é um viés, porque a pessoa por vezes pode ter um comportamento bom em uma outra situação e essa expectativa, ou expectativa eu não digo, mas esse preconceito, essa evidência, digamos assim, de não, a pessoa vai fazer algo que vai me desagradar, não necessariamente vai acontecer isso. E então isso acaba sendo um viés também,
uma postura, um posicionamento lógico não faz muito sentido. Pera, não é porque eu não gosto da pessoa ou que ela fez algo que não me agradou, é que ela vai continuar fazendo isso. E esse viés, então, também é destacado com certa ênfase ao longo desses 2 capítulos. O autor dá o exemplo de correção de provas como uma situação em que o efeito ralo pode acontecer com dada intensidade. Então, imagina que, por exemplo, um professor corrige a prova inteira de uma pessoa, por exemplo. Conforme a pessoa vai se desempenhando nas primeiras questões, o professor pode criar uma ideia acerca da pessoa e, de certa forma, mesmo que inconsciente, mesmo que ele procure não ser imparcial, ele pode, ao longo das questões, detectar, por exemplo, que a pessoa tem uma predisposição para ir bem e, com base nisso, nas próximas questões, se a pessoa cometeu algum deslize, o professor pode, por exemplo, pensar, opa, talvez foi uma situação pontual aqui, eu não vou penalizar tanto a pessoa. Ou o contrário, por exemplo, a pessoa vem errando em várias questões e a pessoa de repente acerta e o professor fica achando que a coisa não está sendo condizente ali. Uma coisa não conversa com a outra. Mas esse tipo de coisa pode acontecer. Uma pessoa que vem errando certas questões pode acertar outras. E uma abordagem que costuma ser usada no momento de correções desse tipo é avaliar questão a questão do conjunto de todos os alunos e registrar as notas de cada questão de forma que eu colocando no lugar do professor, de forma que a gente não consiga ver quais notas foram dadas para as questões anteriores de um aluno, de forma que as notas em outras questões não interfiram na nota dada em uma específica para um dado aluno, também que não haja, de certa forma, que não haja esse histórico mesmo e essa procura por coerência que pode ter um viés parcial daí. E o último tópico que eu acho interessante comentar, que ele vai se desdobrar em 3, é a questão do o que nós vemos é tudo que há, o que eu vejo é tudo que há. A gente muitas vezes pode encontrar um contexto ou uma situação em que a gente consegue elaborar uma narrativa, uma história ou uma linha de raciocínio para descrever aquele contexto que nos parece muito precisa, então de certa forma conversa um pouco com a questão de causalidade, e no momento que a gente cria esse enredo e se sente confortável com essa construção mental, isso tem a tendência de nos incentivar a crer que a coisa se desenrolou daquela maneira e pode, por vezes, não ser o caso. Então, isso faria com que a gente, de certa forma, agisse de uma maneira não muito cautelosa, no sentido de que outra coisa pode ter ocorrido, ou outros motivadores podem ter tido como consequência a situação que a gente está presente, mas essa construção tão coerente que a gente conseguiu fazer com os elementos que a gente tem disponíveis interfere então nesse grau de confiança da gente de interpretação, e isso pode por vezes ser um problema. Então esse é o primeiro tópico. O segundo, ligado então ao que a gente vê é tudo que há, é a questão
de como uma mensagem é transmitida. Então, por exemplo, numa situação em que a gente fala que um remédio tem 90% de probabilidade para funcionar, para resolver uma determinada situação, ou falar que um medicamento tem 10% de probabilidade de fracasso, das duas formas a gente está dizendo e passando a mesma mensagem, porém a recepção dessa mensagem é diferente, a percepção nossa natural é diferente ao ouvir essas duas, e esse efeito, esse viés de sensação também é alertado nesse contexto do que a gente vê tudo que há, porque a gente pode estar sendo enganado de certa maneira, ou tendo uma percepção influenciável que não é muito interessante em certas situações. E por fim, é a negligência da taxa base, o último tópico desses dobramentos. Então, a gente pode ter um cenário, vamos supor que eu quero atuar num dado segmento e eu sei que aquele segmento, a chance de sucesso é muito pequena, eu quero realizar então uma certa tarefa, tenho esse conhecimento da minha probabilidade de sucesso, ou uma noção que ela é muito pequena, porém, muitas vezes, talvez por uma superconfiança, por pensar que eu tenho elementos diferentes ali, eu tenho a tendência então de considerar, não, comigo vai funcionar, mas nesse cenário eu estaria ignorando então a taxa base, a minha probabilidade pequena de sucesso. Deveria entrar como uma informação para dizer, bom, dado que eu estou nesse contexto, de repente não vale redirecionar o meu esforço para uma outra situação, acreditar em uma outra situação com uma mais alta probabilidade de sucesso. Então, com isso, a gente chega ao fim dos tópicos para esses 2 capítulos. Eu agradeço se você ficou até aqui. Reforço que eu vou estar deixando no link da descrição meu link de afiliado para as versões em português e inglês do livro. Peço aí para compartilhar com os amigos, curtir o vídeo, isso contribui muito com o canal. E também vou estar deixando a minha chave Pix para, se caso você esteja gostando dos conteúdos aqui apresentados, queira também apoiar o canal, dar uma força aí para isso continuar sendo feito. Você vai poder estar apoiando dessa maneira e eu já deixo de antemão o meu agradecimento. Bom, é isso, chegamos a mais um final de um vídeo aí, de uma série de vídeos sobre esse livro. Espero te ver então nos próximos episódios.